tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui no programa Pontuando o banner Cidadania Sustentável, onde eu e Vanessa Bittar somos aqui os convidantes, né? E nós, nesse debate, que vai ser mais a pré-eleição da doutora Márcia Bastos. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Muito Tudo obrigado. ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom, Vanessa? Você está aí junto comigo? Tudo Estamos jóia. bem, tudo jóia. Bom, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer uma preleção inicial, vou falar do currículo da doutora. Ato contínuo, eu passo a passar a palavra à Vanessa para ela fazer a preleção inicial dela, né? E depois nós vamos deixar a doutora à vontade para falar do que nós vamos falar. Bom, mas o que que nós vamos falar? Bom, o nosso tema aqui é em cima de saúde e trabalho, né? O nosso debate vai ser em cima desse tema. Quer dizer, esse tema é a base, nós temos um tema específico, que é o apoio ao setor laboral, ou seja, nós vamos falar da importância da saúde dentro das organizações, de qualquer natureza. E existem várias naturezas de organizações. Para isso, nós chamamos a doutora Márcia Bastos Miranda, ela é psicóloga organizacional. Bom, para que você entenda um pouquinho do que ela vai falar e quem que é ela, eu vou falar que a psicologia organizacional, ela era inicialmente denominada psicologia industrial, mas não é por aí, né? Porque organizações têm vários tipos e várias finalidades. E ela estuda os fenômenos cognitivos, comportamentais, subjetivos e psicológicos presentes nas organizações. Quer dizer, hoje em dia, a psicologia, como sempre, ela dá conta da psique humana e tudo que interfere com isso. O trabalho é uma coisa muito central na nossa vida e você precisa de estar muito bem. E as organizações podem trabalhar e ter ideia disso aí. Então, a nossa pauta central é organizações e sustentabilidade. A doutora vai falar conosco sobre tipos de organizações, tipos de lideranças, desenvolvimento humano, que é o mais importante, mas também e principalmente a saúde do trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre qualidade de vida. A qualidade de vida no ambiente de trabalho facilita, obviamente, para que a gente possa satisfazer as necessidades do trabalhador enquanto ele desenvolve suas atividades, na organização, obviamente, seja de que natureza for. A administração pública ou privada deve buscar permanentemente estar melhor, ser melhor. Qualidade de vida no trabalho acontece promovendo ações para o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, dos trabalhadores, dos cooperadores. A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades do campo da saúde coletiva que se destina por meio de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores, no caso deles estar com algum tipo de problema, seja psicológico, seja impacto das ações, seja o desenrolar dos dias, seja as tensões do trabalho naturais, ou seja, até os esforços físicos e os desgastes, além das doenças também, que todas as pessoas estão passíveis de desenvolverem alheias ao trabalho. Os novos procedimentos no SUS, por exemplo, visam avançar na colaboração ao trabalhador e têm como objetivos conhecer a realidade da saúde da população trabalhadora, intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, avaliar o impacto das medidas adotadas para eliminação, atenuação e controle de fatores determinantes e agravos à saúde, subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes e também estabelecer sistemas de informação e saúde do trabalhador, visando o quê? Desenvolvimento humano. Sabemos que a gestão de pessoas vem exercer um grande papel dentro de qualquer organização. Além disso, uma boa gestão de pessoas está diretamente relacionada a contratações acertadas com o perfil das empresas, o aumento da produtividade e alinhamento dos objetivos, isso visando a, a organização em si estar afinada com o seu propósito. E também ter uma gestão bem-sucedida. Também é necessário pensar nos colaboradores como peças-chave para o seu funcionamento, preocupando-se assim com o seu bem-estar, qualidade de vida e saúde. E a saúde do trabalho? É o processo saúde e doença dos trabalhadores, tem relação direta com o seu trabalho e não deve ser reduzida a uma relação monocausal entre doença e um agente específico.
ou multicausal entre doenças e um grupo de fatores de risco físico, químico, biológico e mecânicos presentes no ambiente de trabalho. Saúde e doença estão condicionados a determinados pelas condições de vida das pessoas, não apenas no trabalho. Às vezes acontece alguma coisa extra-trabalho que influencia ali dentro. Isso também tem que ser trabalhado. E são expressos entre os trabalhadores também pelo modo como vivenciam as condições, os processos e os ambientes. Assim, nós vamos dar a palavra primeiro à Vanessa, e ato contínuo, nós ficamos por conta da preleção da doutora Márcia. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada por isso, bem urbano, cidadania sustentável. É sempre um desafio fechar os temas que são complexos, né? E muito obrigada, Márcia, também por aceitar o convite de estar aqui falando desse tema tão importante e tão polêmico, desafiador, né? E é fazer chegar a mensagem às pessoas que nós temos que tratar tudo com muito cuidado, porque as organizações, elas são movidas por pessoas, não por coisas, né? E que se a gente não trabalhar nesse sentido, nada faz sentido, né? Só vai gerar coisas ruins. E no que isso toca a sustentabilidade? Sustentabilidade é a ética do cuidado. E como que nós vamos levar esse assunto para dentro de uma estrutura de trabalho particular ou pública, mas, né, que vai poder, através do seu próprio trabalho, promover o desenvolvimento humano, promover o bem-estar da pessoa, né? Eu costumo falar que a sustentabilidade ela começa no indivíduo, né? Se ele não tem um comportamento de bem-estar, né, de um autocuidado, nada do que se fala de sustentabilidade com ele vai fazer sentido, né? Porque a vida dele não tem isso, né? Às vezes é uma pessoa, né, que tem uma precariedade de vida, que passa por muitas dificuldades, mora em um lugar, um ambiente que não promove nada disso, que ele não sabe o que é bem-estar, o que é viver bem, o que é você ter um lazer. E aí, como é que você vai chegar para essa pessoa, impor para ela que ela separe lixo, que ela plante árvore, que ela use copo de vidro, que ela não use uma, né? São mais e mais regras que não faz coerência com a vida que ela leva, né? Não que isso não seja legal, né? Uma empresa colocar isso e tal, mas trabalhar na raiz dos problemas é muito importante, e chegar nisso é muito importante, né? Então, por isso que foi a motivação da gente trazer esse tema, né? Porque maio é o mês do trabalhador, e a gente sabe, né, que atualmente a sociedade ela tem adoecido com muita frequência, principalmente no aspecto mental mesmo, né? E o emocional é tudo de uma pessoa, né? Ele que é a força motriz para gerar 300 doenças dentro do nosso corpo. E como é que trabalha isso, né? E a importância do líder nesse contexto, né? De saber se colocar, né? Como se expressar com as pessoas, como ter empatia e tudo mais. A gente sabe que também tem a complexidade do contexto das organizações, porque cada uma é uma, né? Cada uma tem um jeito de uma dinâmica de gestão pela natureza do trabalho, né? A gente vê assim que eu pensando aqui, raciocinando rapidamente, aonde que a gente pode assim acreditar que tenha a ética do cuidado é na área de saúde, né? Porque um hospital desorganizado vai matar muita gente, né? Então,
Isso aí tem que estar nos mínimos detalhes, desde lá da distribuição do medicamento até o atendimento e o que vai falar com o paciente, com o acompanhante, com qualquer outra pessoa ali dentro, mas como trazer essa dinâmica para outros ambientes que também precisam de cuidado. Então, esse é um desafio, eu deixo a palavra com você, para você colocar sua percepção de psicólogo. A gente sabe que assim, cada profissional tem sua visão, né? O psicólogo vai falar uma coisa, o gestor vai falar outra, né? Mas acredito que sempre vai chegar num ponto comum, que é uma tomada de decisão consciente que é importante, né? Então, ó, a palavra é sua, pode fazer a sua abordagem aí com as suas experiências, trazer experiências que você tiver nesse contexto, e na medida dos diálogos a gente vai conversando também. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada pela oportunidade, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, Zé Roberto, Vanessa, né? Estou muito feliz aí com esse convite, espero contribuir, né, e poder trazer um pouquinho aqui da minha vivência, das minhas percepções sobre tudo isso que vocês colocaram, né? Eu acho que temos várias pautas para a gente tocar aqui hoje, então eu vou começar, até quando o Zé Roberto começou no início ali, falando um pouquinho da parte do trabalho na nossa vida, né? Então, assim, para mim, o que acontece, né? Vamos pensar socialmente no que é o trabalho, né? E qual que é o impacto dele na nossa vida. Se a gente for pensar, o trabalho ele é um dos pontos centrais ali da nossa existência, da nossa vida, né? Quando a gente se apresenta para alguém, por exemplo, né? Ah, qual que é o seu nome? É Márcia, eu sou psicóloga. Então, assim, justamente você já coloca ali a sua profissão, né? Dentro dessa apresentação. Então, assim, é uma coisa automática. Então, assim, para a gente ver de fato como é que o trabalho ele está no ponto central da nossa vida, né? Ele dita muitas coisas, né? Ele é importante em vários aspectos. E o que eu trago muito aqui, Vanessa e Zé Roberta, é o seguinte: todo esse contexto, e a gente precisa realmente entender a saúde nas organizações, a saúde mental, principalmente nas organizações, é o quanto a gente coloca o nosso limite, né? Como você falou, o quanto a gente se torna sustentável, né? Qual que é o nosso papel, né, individualmente, para deixar essa relação do trabalho ser humano mais saudável possível, né? Então, assim, vamos pensar primeiro nesse aspecto, né, no trabalho como um ponto central da nossa vida, como uma coisa muito importante. E aí, quando a gente olha, e eu vou falar um pouco mais geral, quando a gente olha para o trabalho, a gente está falando também de outros aspectos. Então, eu sempre costumo comparar dentro da psicologia ali da clínica, a gente costuma fazer uma comparação, se a gente tem uma mesa ali, né, enfim, de 4 pés. Se um desses pilares, um desses pés está, de alguma forma, desgastado, a gente vai desequilibrar essa mesa, né? Então, assim, se a nossa vida familiar tá ok, as nossas amizades, a parte social, a parte sustentável tá legal, né? A sua saúde em si, mas no trabalho tem alguma coisa acontecendo, né? Então, aquilo está desequilibrado e vai reverberar naturalmente no seu dia a dia de trabalho, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se concentrar aqui, né? Pensando em todas essas questões. E sobre as organizações de uma forma geral, acho que o ponto positivo hoje, tá? O que eu enxergo? Qual é o ponto principal e o ponto positivo? Que a gente tem olhado mais para isso. Isso é um movimento natural do mercado, tanto do mercado privado, acho que principalmente do mercado privado, quanto do mercado público, enfim, né? Então, a gente tem as organizações públicas, as organizações privadas, as organizações da saúde, quando a gente pensa ali em hospitais, né, redes de assistência social, organizações de defesa mesmo, por exemplo, polícia militar, bombeiro, etc. A gente vê uma preocupação genuína com a saúde mental. O pós-pandemia acho que foi crucial nisso, né, para a gente ter esse movimento, né, para a gente olhar isso com mais cuidado, com mais carinho. Então, eu acho que esse é o aspecto positivo.
Isso realmente está acontecendo, é um movimento que não é um movimento, é um movimento não só natural, mas um movimento necessário. Então, acho que as organizações agora, elas estão muito nessa linha. Não é algo para inglês ver, é porque realmente faz parte. Se a gente não cuidar, como você falou, Vanessa, as organizações são feitas de pessoas, se a gente não cuidar dessas pessoas que são os pilares, né, para eu gerar lucro, produtividade, enfim, resultado, eu não vou ter, né, tudo isso, se as pessoas não estiverem bem consigo mesmas, se elas não estiverem respaldadas, se elas não estiverem cuidadas, eu não vou ter o que eu espero no final, né, que, enfim, gerar, de fato, ali, algum impacto na sociedade, né, enquanto empresa, enquanto organização. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar, né? E aí, quando eu penso muito e aí vamos colocar alguns dados aqui, que são dados relevantes, né? Hoje a Previdência Social, ela traz como a depressão, acho que isso não é novidade para ninguém, como uma das causas mais ali de afastamento do trabalho, né? Não só a depressão, mas outros transtornos mentais, como as das causas mais relevantes, e nesse ano de 2023 a gente teve um aumento de 38% nisso, né, então assim, a gente tem um aumento relevante nesse sentido, né, e quando você olha o impacto global todo da saúde mental nas organizações, né, então quando você não olha para a saúde mental ali do teu empregado, do seu funcionário, o lucro, né, o lucro que o mundo deixaria de ter, a gente tem um prejuízo global ali de aproximadamente 1 trilhão. Então, é muito dinheiro, né, se você for pensar, tem um impacto que não é sustentável, né, em todos os sentidos. Então, assim, para a gente ver a relevância de fato da saúde mental, da gente olhar para isso, tá? E aí, por que eu falo, e voltando um pouquinho na questão da relação com o trabalho, o porquê que eu trago isso, né? Hoje, a gente tem ações muito positivas das organizações, depois eu volto nisso para a gente falar, entender um pouquinho como é que essas coisas estão sendo trabalhadas, tanto pelas organizações quanto pelos líderes, principalmente, né? Como é que tem o olhar ali do líder. Mas antes disso, eu queria mais uma vez reforçar, né? Como é que por que, de repente, a gente adoece no trabalho, tá? E aí eu vou falar um pouco mais disso, mas por que o trabalho, você tem a percepção que o trabalho está te fazendo mal? É justamente pela falta de limite que a gente se coloca em relação ao trabalho, né? Então, se eu sou uma pessoa que trabalha em excesso, que não saio ali da tela, que tem uma entrega absurda, mas que não estou cuidando de mim, eu não estou colocando limite nessa relação. E todas as nossas relações, né, relações sociais, relações com a nossa própria saúde, com a alimentação, poxa, eu tenho uma relação ali com o alimento, né, se eu comer demais, eu vou me prejudicar, né, enfim, ali minha saúde vai ficar prejudicada. A mesma coisa no trabalho, se você não colocar esse limite, né, se você for além desse limite, o seu corpo e a sua mente vão ser prejudicados, né, naturalmente. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui. A gente fala muito do burnout, né? Que é um termo também conhecido. A síndrome de burnout, eu tô com burnout, eu tô muito estressado, eu tô muito fadigado. O burnout, ele foi ocasionado pelo trabalho? Hoje a gente tem uma discussão científica em relação a isso, que eu posso voltar nela daqui a pouco. Mas não necessariamente, entende? É muito mais a nossa relação, como a gente se coloca, os limites que a gente não estabelece que vão adoecer a gente, nesse sentido. Então, eu olho nessa visão ali muito de indivíduo para a gente se cuidar mesmo nesse sentido, né? E voltando um pouquinho, como que as organizações têm olhado para isso e tratado, né, essa questão? Tá? Eu acho que a gente tem algumas ações muito específicas. A gente tem, como você falou, Vanessa, a área da saúde, que ela é prioritária nas organizações. Todas as organizações têm uma área da saúde efetiva? Não, né? Muito pelo contrário. Então, assim, como é que esse é o desafio, né? Como é que a gente traz esse tema para a mesa? Como é que a gente tem profissionais qualificados para tratar principalmente saúde mental? Dentro de uma organização. Então, você ter uma área da saúde, ou pelo menos pessoas que estejam interessadas no tema para poder auxiliar, né, esse ponto é muito importante, e aí a gente tem ações, digamos, anuais ali de saúde,
Tem algumas empresas também, agora a gente tem um ramo ali que tem crescido muito, que são empresas que dão apoio de saúde mental mesmo, que dão aconselhamento psicológico, etc., que entram nessas organizações também para dar um auxílio, para dar uma consultoria nesse sentido, né, de como é que a gente olha para isso e torna isso mais saudável. Temos ações diretas com os líderes, e aí eu acho que vem o ponto principal. Eu acho que além do líder, a gente precisa olhar muito para a cultura da organização. E como você falou também, a gente tem organizações que são completamente diferentes uma das outras. Então, se você vem de uma cultura mais hostil, né, uma cultura mais conservadora, uma cultura que, de repente, não estabelece ali o diálogo com sustentabilidade, com diversidade e inclusão, vai ser uma organização muito provavelmente mais difícil da gente conseguir. Pô, mas Desculpa. você entrou no tema cultura aí, né? Mas a gente vem de uma cultura de muito tempo, né? De que o trabalho é o centro da vida, né? E, às vezes, a gente não chega ao nosso conhecimento, a importância, né, do autoconhecimento, do que faz a gente bem, né? E do que o trabalho pode contribuir com esse bem-estar para a nossa vida, né? Porque a partir do momento que você tem a sua base de conhecimento do eu estou falando pela minha experiência atual. Eu sou uma pessoa que eu me transformei, eu perdi 70 quilos, só na reeducação alimentar. Então, foi muito autoconhecimento no processo, né? E hoje eu tenho os meus inegociáveis, sabe? Que eu falo assim, aquele momento é meu, então o que tiraria esse momento de mim, sabe? Algo muito urgente, né? Mas eu não negocio, tipo assim, não, eu tenho os meus horários, e no horário que eu me proponho a trabalhar, vou trabalhar com muito foco para entregar o maior valor que eu puder, para eu ter os meus momentos que me fazem bem. Exato. Né? E não olhar isso com culpa. Não olhar isso com culpa. Porque né, a gente, às vezes, acha que ficar 8 horas durante uma semana, você está sendo o cara. Mas não. O que o trabalho exige é resultado. Não depende de quanto tempo, depende do que você entrega. Isso, Né? da qualidade que você coloca naquilo, né? Exatamente. Tempo que você vai... O difícil é tirar essa cultura de que o tempo faz o trabalho. E não é a pessoa que faz o trabalho. Por quê? Uma pessoa que ela vai ter uma entrega de maior valor, ela vai tirar o tempo dela para estudar, ela vai tirar o tempo dela para se cuidar do seu corpo, não com finalidade de vaidade ou estética, mas isso é consequência também, entendeu? Porque vai afetar a saúde mental, a alimentação, ela vai cuidar, porque ela sabe que um corpo que sente mal não vai trabalhar bem, né? Então, tem tudo isso. E eu acredito também, não sei se você concorda, mas isso está muito dentro, também pode influenciar conforme as regras que a organização cria, né? A forma de contratar, os valores que a organização identifica como importante para ela, né? Ou vai por água abaixo, ou vai foguete, né? No foguete não tem ré, né? Então, né? Então, assim, tem as escolhas, mas eu acho que a principal é a do indivíduo, sabe? É onde eu coloco meu pé. Hoje eu sei, por exemplo, que eu não me sentiria bem trabalhando em coisas que não fazem bem para a sociedade. Sabe? Assim, que vai contra os meus princípios de paz, de alimentação saudável, por exemplo. Não faria isso, eu preferia trabalhar no hortifruti. Sabe? Ou sabe, aquelas coisas que eu usaria. E a gente, às vezes, tem que ter esse discernimento para
ver valor naquilo que a gente está colocando no sistema, né? Exato, e eu acho que você tocou num ponto importante também, Vanessa, quando você vai buscar uma organização para você trabalhar, né? Que você de repente encontra o propósito, o sentido. Acho que vai muito do que eu estava falando, que a cultura da organização, a gente tem que se identificar de fato com os valores, com os princípios, né? Com a missão ali, enfim. Isso vai influenciar, né, no meu dia a dia ali dentro. E a chance quando eu entro numa organização que tem esses valores compatíveis, a chance de eu ser mais feliz é maior, né? Porque você se identifica com, pode chegar ali na realidade e não ser nada daquilo que você imaginou, mas logo você vai entender, vai saber tudo mais. Mas quando você já busca, e eu acho que as empresas fazem isso também nos seus processos seletivos, né? De olhar de fato o candidato que é mais aderente, né, à cultura da organização, que tem os valores. Hoje eu falo que os processos seletivos a gente seleciona muito mais pelas soft skills, né, que são habilidades ali de comportamento mesmo, é o comportamental que vale, né, o Zé Roberto falou que ele é engenheiro, né? Então, quando a gente contrata um engenheiro, é claro que eu quero saber tecnicamente se ele entende, de repente, de uma válvula, do material, de alguma coisa nesse sentido, mas muito mais, mas isso eu posso treinar ele, entende? Eu posso desenvolver, eu posso dar ferramenta, posso dar treinamento, mas o que importa para a gente, né, são as soft skills, são as habilidades, o comportamento, o repertório dele, né, enquanto indivíduo, né, se é uma pessoa que vai, ele tem muito mais chance de me trazer resultado, né, tendo um comportamento, enfim, adequado, aderente, saudável, né, do que tecnicamente. Tecnicamente ele vai aprender, né, então eu acho que as organizações hoje têm feito muito isso, óbvio, salvo coisas muito específicas que a gente precisa de pessoas extremamente técnicas para determinada função, mas numa forma geral a gente trata esse tema dessa forma, né, olhando ali para o indivíduo, né, para qual é o comportamento dele, qual é essa, como você falou, né, quais são esses valores, o que é inegociável, né, como é que a gente trabalha isso da melhor forma, né, então é muito nessa linha que a gente vai, né? Os treinamentos também muito voltados aí para essa parte comportamental. A gente tem, inclusive, as empresas hoje também tem uma área ali que é a área jurídica, né? Que é o compliance, que também olha para a questão muito comportamental, ética e etc., né? Mas não só no sentido de você fazer o certo ali para a empresa, etc., mas você fazer o certo para você ser honesto com você, né? Assim, eu acho que isso é o principal ponto também. Então, acho que não tem mais também, de repente, só o RH ou o psicólogo fazendo um papel de promover esse autoconhecimento, né? Mas os outros departamentos como um todo também têm esse papel e estão fazendo esse papel, né? E mais uma vez, acho que a liderança nesse sentido, ela tem que estar bem alinhada, ela tem que estar bem treinada, ela tem que acreditar, né, que isso é importante, que a gente falar de saúde é fundamental, que o time dele precisa estar saudável, bem, para performar, para entregar o que ele precisa, né? Então, você de fato não ter uma comunicação violenta, né? Você não ser, o que eu falo, né? O líder e o chefe, né? Então, assim, você ser de fato o líder, né? A pessoa que está ali para desenvolver. Então, quando você está no papel de gestão, você está justamente para desenvolver as pessoas, né? E não para cobrá-las ali de algo que só, né? Tem uma expressão que fala do líder situacional, né? Isso. Não tem jeito de você ser líder o tempo todo, apesar de você ser a referência. Mas, às vezes, uma pessoa ela pode estar no momento que ela precisa tomar a frente. E por que não? Isso. Né? Se o resultado vai ser melhor, então aquele líder que é o líder de sempre tem que enxergar que muitas vezes quem vai dar à frente é alguém que vai precisar Vai de dar resolver o o tom. problema que ele não resolve. Uhum. Tem pessoas que têm uma liderança natural, né? Exato. Eu tive a oportunidade uma vez de juntar. Eu falei que originariamente eu sou engenheiro, mas eu sou professor principalmente porque, como engenheiro, eu trabalhei 25 anos, como professor, eu trabalhei 42. Então, eu sou mais professor do que engenheiro. Mas olha bem, não soma 42 com 25, que senão eu fico com 80 anos
É que foram coisas simultâneas, entendeu? Perfeito. Ao mesmo tempo, né? Isso é Bom, mas olha só. Então eu estava reunindo um grupo e para um trabalho para uma determinada empresa e que eu tinha muita liberdade nessa empresa. Engraçado que depois eu vou te perguntar sobre os tipos de organizações, mas é uma outra coisa. Deixa eu falar isso rapidamente, senão atrapalha a sua fala. Então, tinha assim, uma pessoa lá, uma mulher, e ela tinha sido minha líder, ela tinha sido minha líder num outro trabalho, numa faculdade. Lá ela que mandava. E nesse grupo eu que era o coordenador. E ela estava com dificuldade de aceitar a minha coordenação, entendeu? Ela estava olhando para minha cara assim, falando, esse cara não vai me coordenar, não. Aí eu peguei, eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, eu sei que você é uma pessoa que sabe mexer com essas coisas. Então, as coordenadas que eu recebi são essas. Mas você pode fazer a coisa a seu jeito. Ela passou na frente imediatamente e distribuiu a coisa. Foi muito bem feito. Só que a finalidade era para um nível e ela fez a finalidade para um outro nível. Então, quando eu mostrei o trabalho, o pessoal virou e falou, não foi isso que eu te pedi. Eu fiquei mal. Então, mas ela era uma liderança superior, porque todos olhavam para ela com esse respeito. Então, existem tipo, eu estou te falando isso por causa dessa colocação que eu vou fazer agora. Eu estava lendo sobre organizacional, teoria organizacional, inclusive psicologia e tal, e tem uns tipos de organização, né? Tem umas organizações que são liberais, tem umas que são democráticas, eu não entendi a diferença entre elas, e tem aquelas que são autocráticas, ou seja, tem uma coisa vertical, você dá uma ordem, não interessa se o seu chefe é mais burro que você, ele vai dar uma ordem, você vai ter que obedecer. Então não se discute nada. E isso aí adoece as pessoas, né? Adoece as pessoas. Porque se você está preso àquela situação, porque você é casado, você está pagando uma casa, você tem filho na escola, você não pode simplesmente peitar seu chefe, porque ali é uma autocracia. Então, eu queria que você falasse um pouco dos tipos de organização e se esses tipos estão mudando em função dessa visibilidade que a psicologia está dando, de que o indivíduo não existe para trabalhar, ele existe para ser. O trabalho é uma consequência dele estar, né, e ser. Mas fala um pouquinho disso aí dos tipos. maravilha, Zé Roberto. Acho que você foi bem na linha, né? Já até deu um spoiler, digamos assim. Então, a gente tem, de fato, essas organizações que são mais democráticas, né? Eu vou dividir esses dois subtipos aí, mais liberais. Digamos que elas são basicamente bem semelhantes, né? São organizações mais flexíveis, né? Então, que deixam ali, enfim, o empregado, né? O gestor, inclusive, enquanto protagonistas, né, que dão mais voz, né, que criam junto, né, e essas organizações autocráticas, que na minha percepção, óbvio, acho que a gente tem algumas organizações que são muito características nesse sentido, mas que ainda assim, como você falou, estão perdendo essa denominação, né? Porque hoje não tem espaço mais para você fazer o que a gente chama de top-down, né? Que ali a decisão partir de cima e você olhar para aquilo e deixar o empregado fazer como se fosse algo automático. Claro, a gente vai olhar para a estratégia, e a estratégia ela é definida lá em cima, a gente sabe disso, mas por que não é só você colocar a estratégia e dizer, olha, você vai fazer isso porque é assim e pronto, acabou. Não, você vai explicar qual é a estratégia, do porquê, qual que é o seu papel aqui, né? Por que a gente precisa de você? É deixar o indivíduo muito mais ser o protagonista, né? Dar importância para ele, não é só eu estou te dando uma ordem, você deve cumprir essa ordem, né? Mas como é que eu posso te ouvir? A estratégia é essa, como é que a gente pode construir o caminho juntos? Então, assim, eu vejo, sim, que não só ali no pós-pandemia, né? Mas antes já tinha um movimento muito claro que as coisas estão mudando nesse sentido. Eu acho que é uma questão também geracional, as pessoas estão vindo com uma outra percepção, uma outra perspectiva, uma outra cabeça, né? A gente tem
a gente tem um boom de informações, o que a gente quiser aqui, a gente abre o nosso celular, o nosso computador e a gente tem acesso a essas informações. Então, eu acho que também tem uma mudança de mindset, sabe, de mentalidade realmente das pessoas, de que a gente está ali para ser, de fato, um protagonista, para contribuir, né? Aquilo é uma parte importante da nossa vida e a gente está ali para contribuir, né? Óbvio que tem a contrapartida, mas eu não sou só mais um número, sabe? Essa percepção, ela tem, sim, se diluído, eu acho que aí ao longo do tempo, e acho que isso é muito positivo, né? Acho que quando a gente fala de saúde, de bem-estar, da sustentabilidade, isso de fato tem que ser repensado, né? Então, eu vejo muito, Isso muito me nessa lembrou linha. uma experiência que eu tive na minha pós-graduação. Eu fiz minha pós em engenharia de produção. E uma professora voltada para a gestão de recursos humanos fez uma experiência com a gente, da gente escrever tipo uma receita para que o outro pudesse aplicar a receita. E aí, na vivência, a gente percebeu que cada um interpretou de um jeito, né? Então, assim, era para mostrar sobre procedimento operacional, que como é complexo escrever um procedimento, porque sempre vai ter um entendimento diferente, né? A não ser que tenha os códigos e aquilo ali seja uma linguagem muito clara para todo mundo, né? Que tem lá nos ISOs, lá, não sei o que é aquilo, né? Mas fora isso, criar procedimento é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano ele sempre vai colocar um pouco dele no trabalho, ele vai colocar, não adianta. A gente, quando vai para a cozinha, a gente faz isso. A receita é essa, mas eu vou colocar isso aqui, É isso né? aí, a interpretação, né? Assim, como é que a gente interpreta o mundo, a nossa realidade, um Exatamente. procedimento, né? O que você falou, uma receita, eu vou botar mais sal, porque a minha percepção do sal pode ser mais salgado ou menos salgado, Mas, e e é aí a isso, gente né? vê que, assim, às vezes, o engessamento de muitos detalhes causa um estresse no trabalho, porque é onde está o espaço do indivíduo, para ele se colocar ali naquilo que ele está fazendo, né? A gente precisa, por mais que o carro seja, sei lá, de chão de fábrica, né? O cara está ali todo dia, vai fazer sempre a mesma coisa, uma coisa que não precisa de muito estudo, mas ele fazendo aquilo todo dia, ele vai criar dinâmicas de fazer melhor. Com certeza, mesmo ele não sendo o engenheiro ou, né, uma pessoa graduada, porque ele está vivendo aquilo todo dia. E eu acredito muito isso, o nosso condicionamento é sempre pensar em otimizar o que a gente está fazendo, né? Igual assim, tem muito tempo que eu guardo o carro na garagem, que é um espaço bem apertado. Hoje eu já saio com muita facilidade, eu já sei o ponto que eu viro o volante e já sai do buraco da garagem, assim, ó, tchum, né? Um tempo atrás, eu fazia 300 mil manobras. Hoje não, hoje eu já encontrei o pulo do gato. É naquele ponto ali, eu dou uma parada, viro o volante, vai. Então, assim, foi um processo de prática. Eu não me graduei nisso, mas eu acabei me tornando melhor, porque fazia isso sempre. Então, a gente nunca pode dispensar a experiência das pessoas mais simples, né? De uma organização. E também acredito muito nessa questão também do de você compartilhar o contexto e a pessoa criar um modo dela trabalhar e te entregar alguma coisa, né? Porque Exato. ali ela se desenvolve, ali ela vai buscar algum outro conhecimento e ela vai, às vezes, entregar algo muito superior àquilo que você pensou. Isso. E assim, o que eu vejo de muito importante, acho que nisso tudo até que a gente está falando, né, é a questão da comunicação, né, de uma forma geral, assim. Então, esse é um ponto crucial. Então, assim, se a gente comunica bem, se a organização comunica bem a estratégia, se o líder consegue repassar ali, né, para o liderado, qual é
o que é esperado dele. Então, assim, se a comunicação flui, essa pessoa que está na ponta, ela vai fazer o melhor dela, né? Ela vai, inclusive, como você falou, ela vai aprender ali o dia a dia, ela vai praticar e ela vai compartilhar esse conhecimento, que é ótimo, que vai desenvolver outras pessoas, que vai ser produtivo para ela, para a organização, que vai gerar um ambiente positivo, né, saudável. Então, eu acho que essa comunicação ela é muito importante, né? Tem algumas empresas que são ali, enfim, de menor porte ou médias ali, que fazem uma reunião, digamos, mensal com todo mundo, né? Então, é o presidente falando ali para a ponta. Isso é importantíssimo, né? Mas eu estava só finalizando aqui, né, falando da importância da comunicação. A gente sabe que é algo desafiador, né? Acho que no contexto como um todo, mas é algo extremamente necessário que a gente precisa, de fato, trabalhar para que essas relações, isso flua de uma forma mais tranquila também, né, e mais saudável aí para todo mundo. Márcia, eu queria fazer uma pergunta agora que talvez desfoque um pouco do âmbito de trabalho. Mas por quê? É o seguinte, ontem eu fiz um vídeo falando sobre a questão da saúde e a questão da saúde privada e a saúde pública. E o que está acontecendo? As organizações trabalham fundadas em dinheiro, em lucro máximo, né? Então, por exemplo, quando um camarada fala assim, a rede privada de saúde, ela não dá, ela é ineficiente para o público em geral. Então, alguns governantes, alguns políticos defendem essa tese que tem que ser privado porque há uma concorrência no mercado, tal, tal. E com a concorrência você tem a eficiência, ou seja, você vai contratar pelo menor preço com a maior eficiência. Acontece que isso aí é uma coisa que ele mesmo cita lá, isso é bom para sapato, né? Você vai escolher o sapato, a fábrica de sapato que é melhor e tal, tal. Isso para a saúde não funciona. Eficiência em saúde é atendimento a todos. Então, a empresa de saúde, aí quando o camarada fala que eles não viram que isso é ineficiente, não, eles viram, né? A nossa crítica é inadequada. Você dizer que alguém errou porque não viu e não foi eficiente, depende. Se eu fui contratado para maximizar lucro e eu consigo atender poucas pessoas, eu fui eficiente. Eu entreguei o serviço que eles queriam, né? Você lembra lá do serviço eficiente que eu falei que um estava num nível e outro estava no outro? O cara falou, não foi isso que eu te pedi isso aqui. Eu não fui eficiente, a pessoa foi. Eu não fui eficiente. Por quê? Porque eu teria que ter filtrado. Opa, ela é muito dimensionada para fazer o que ela está fazendo. Bom, então voltando aqui. As empresas, de uma maneira geral, estão pensando em maximização de lucro, né? Inclusive, algumas das práticas ditas pelas empresas, como apoio ao trabalhador, saúde do trabalhador, plano de saúde, coisa de congressos, diversão, reuniões, são algumas coisas de marketing dessas empresas para deixá-las bem na fita. Não estou dizendo que todas são assim, que 100% seja assim, mas a gente observa que, né, igual como um tal de Robert Reich falou, um cara que foi ministro da economia do governo Clinton, ele falou assim, quando eles falam lá que a Nestlé está preocupada com a vaquinha, que ela dá saúde à vaquinha, que ela deixa a vaquinha perto das plantinhas, perto dos outros bichinhos para eles achar bonitinho, ficar tudo feliz e contente, é mentira. Eles não estão nem aí para as vacas, eles querem que elas dão leite, entendeu? Porque é a objetivação do lucro. Então, eu estou transportando isso para aqui. Como que a psicologia organizacional consegue chegar na direção e influir para que, porque, olha bem, quando você objetiva muito lucro, você esquece do bem-estar, você esquece da satisfação, você esquece da sustentabilidade, você esquece do ambiente psicológico, do ambiente, o meio ambiente, você esquece de tudo. Se o seu objetivo é lucro, é como se fosse uma guerra, né? É matar ou morrer, ok? Então, quando o camarada faz uma preleção, deixa o camarada mais ou menos hipnotizado para ele achar que ele é super importante naquela posição, que ele tem que vestir a camisa, que ele vai chegar lá na frente, no meio do caminho ele fala assim, esse cara não é bom não, tira ele pega e cai no vácuo. Eu não sou nada daquilo, eu não sou essa pessoa. Quer dizer, eu fui traído, né? Eu fui usado.
Eu vesti uma camisa justa. Como eu engordei um pouquinho, ela ficou justa demais, eles me tiraram. Entendeu? Quer dizer, quando eu fui eu estava errado. Então, isso tudo tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com saúde, né? Então, eu queria que você falasse um pouco se vocês conseguem, com a psicologia organizacional, chegar dentro da empresa e puxar os comandos também para esse entendimento. Porque senão fica parecendo que o psicólogo está lá apenas para adequar o indivíduo ao objetivo da empresa. Você entendeu o que eu estou falando? Estou fazendo papel de advogado do diabo aqui, né? Perfeitamente, ótimo. Não, mas eu acho que é muito, muito nessa linha. E assim, Zé Roberto, é um desafio, é muito desafiador fazer isso, porque mais uma vez você vai esbarrar na cultura da organização, você vai esbarrar na alta liderança, você vai esbarrar em vários obstáculos, né? Às vezes no acionista, falando ali de É, organizações privadas. Então, assim, você tem uma série de obstáculos que vai, obviamente, dificultar esse movimento, né? Que vai dificultar. Então, mais uma vez, em culturas que de repente ainda tem aquele quê ali de autocracia, é muito complicado você trazer esse tema. Muito provavelmente a gente tem que, eu falo assim, comer muito arroz com feijão, né? Assim, e ali devagar, mostrando de fato em números, né? Perda de produtividade, né? Questões ali em indicadores que são palpáveis, financeiros, para mostrar, olha, realmente, se a gente não tratar isso, se a gente não olhar para a saúde, se a gente não olhar para o indivíduo, a gente pode ter uma perda de lucro, né? Assim, aí mostrar em números, o que também não é fácil fazer, mas é possível, né? Então, assim, a gente tem que levar fatos e dados para essas organizações, né? E assim, às vezes o psicólogo ele é muito visto ali como, é o psicólogo, ele tem aquele lado mais humano, vem da psicologia clínica, social, etc e tal. Mas a gente também tem que cavar o nosso. Não, peraí, a gente também fala de estratégia, a gente também sabe mostrar número, né? Então, assim, eu acho que é muito esse caminho da gente olhar para alta liderança, para acionista e mostrar de fato qual o impacto daquilo, né, não ter sido trabalhado ou não está sendo trabalhado. Em culturas que prezam mais, enfim, um pouco, porque tem empresas que realmente tem ali a questão da lucratividade, é isso mesmo, é o que você falou, ela tá ali pelo resultado, mas ela é um pouco mais aberta a esse tipo de iniciativa. Então, a gente, mais uma vez, você vai ter que mostrar com o número, você vai ter que propor soluções efetivas, né, e deixar, e assim, eu acho que a gente tem que ganhar também um respeito ali, uma confiança da organização, né, então acho que a nossa estratégia como psicólogos organizacionais, enfim, é muito entrar como um papel ali de provocar mesmo, de mediar essa discussão, de mostrar qual o impacto disso no lucro dele, né, onde que mexe ali no bolso, então vamos fazer diferença aqui, quando você simplesmente demite um funcionário, você desliga um funcionário, você não tenta recuperar ele, você está perdendo muito mais, você perde dinheiro, literalmente, né? Tem um exemplo de que uma das organizações que eu trabalhei também, de que a gente tinha uma dificuldade com determinado, né, empregado ali, ele era do corpo da ponta, então ele mexia com a parte de segurança, e a gente precisava olhar para isso, porque ele podia botar em risco a vida dele, a vida do outro, e o gestor, o primeiro passo dele era vou desligar. E a gente voltou e falou, peraí, vamos olhar o histórico. Essa pessoa performou bem, assim, o tempo todo? Performou. Aconteceu... Não, estava tudo certo dentro do histórico dela, né? Então, por que a gente não tentar recuperar? Porque isso é uma perda também, né? De dinheiro, de tempo, de tudo, né? Você vai ter que recrutar uma nova pessoa, você vai ter que treinar de novo. Então, por que a gente não tentar recuperar? E a gente conseguiu, né? Assim, a gente foi efetivo. essa pessoa tem Então, um histórico, né? exato. E aí, com esses dados, a gente vai mostrando que as coisas são possíveis, que a gente consegue reverter o cenário, né? E Posso, que não é balela, né? eu posso te contar uma história? Olha só, teve um cara que fez um projeto dentro da IBM e ele e um parceiro fazendo aquele projeto meses, meses. E ele chegou à direção, falou: olha, eu tive essa ideia e fiz isso aqui. O cara olhou e falou assim: isso aqui não vai dar certo nunca. Não estudou, não levou para outros profissionais estudar, jogou no lixo.
Esse cara que era o funcionário, graduado, muito inteligente, jovem, ficou chateado porque o projeto foi jogado no lixo físico. Ele foi lá, pegou o lixo físico, foi trabalhar naquilo e aquilo virou a Microsoft, né? Tá vendo só? Né? A primeira Só a vez, Microsoft. só a Microsoft, só Ó, a Microsoft. Outra coisa, o primeiro fizeram uma apresentação, vou falar de uma coisa muito antiga aqui, mas vocês conhecem, Beatles. Eles tocaram, eu era criança, eu estava nascendo, eles tocaram num local lá, e aí chamaram uma gravadora para assistir, se não me engano o nome da gravadora, eu não tenho certeza, por isso que eu não vou falar, mas uma gravadora X disse assim, esses caras nunca vão sair disso, isso aí é bobagem, é mais do mesmo, joga isso fora. E ele apareceu num programa dizendo que eles não iam acontecer nada. E essa frase repercutiu, tem 50 anos, 60 anos que eles estão gozando esse cara. Ele já morreu e está sendo gozado até hoje. Porque os Beatles foram os Beatles. Então, eu acho que essa percepção, é claro que isso aí é um posicionamento político, né? Demanda mais do que uma questão psicológica, né? Vocês seriam assim pessoas até subversivas dentro de uma organização, se você quisesse falar para o cara assim, escuta, por que que você só pensa no lucro, né? Por que que se uhum, você só perder dinheiro? Olha bem, quando você uhum, está quando você está perdendo a saúde do trabalhador, quem não está cuidando da pessoa imediata que trabalha dele, não está ocupado minimamente dessa pessoa, ela não está ocupada das outras coisas que circundam. Por exemplo, o ambiente, né? uhum. Ela não está preocupada com lixo, né? Ela não está preocupada com. Eu, às vezes, converso aqui em casa, né? O meu pessoal aqui em casa tem mania de contar histórias sobre os nossos animais. Não, porque o meu gatinho tal não gosta disso, que uma vez ele fez, eles ficam inventando história. Aí eu peguei e falei assim, olha, vocês inventam tanta história que vocês acreditam nelas. O bicho, ele é o bicho. Quem que é ele? Ele não tem os mesmos sentimentos humanos, né? Aí ele ficou chateado porque eu falei isso, olha, ele está vendo que eu estou falando dele. Não está vendo nada. Você não sabe se ele está vendo. Talvez até saiba, talvez ele até entenda. Dizem que os cachorros entendem até 200 palavras humanas, mas dizem que os gatos são mais inteligentes, não entendem nenhuma palavra que nós falamos. Sabe? Eu não tinha ideia que os coatis eram capazes de assaltar alguém. Você imaginou um coati assaltando alguém? Pois Pois na é. ponte da amizade, os coatis assaltam as bolsas das moças à procura de comida. E é assalto, eles se reúnem em bando, ficam num canto, fazem um arrastão e arrasta e arranca as bolsas. Quando que eu ia imaginar que um bicho fazia isso? A gente não entende o que que eles sentem, o que que eles pensam. Esse impulso do assalto é sobre-humano, né? Tem que criar uma legislação para eles. Esse é, gente. O dia que eu vi esse vídeo também eu fiquei impressionada. É impressionante, porque, por É uma exemplo, inteligência, né? Uma organização realmente, e né? uma perspicácia, Quadrilha. uma É, quadrilhazinha uma de quadrilha. tunguistas, Isso. tunguistas É. coatis, né? Eu acho eles bonitinhos demais. Então, assim, a gente entende muito pouco do mundo que nos circunda, né? E você vê essas emergências climáticas que estão acontecendo agora. Quer dizer, o homem ainda é capaz de achar que alguém está com frescura, que ele vai, se lá na frente der tudo errado, ele vai para outro lado, ele vai se salvar de alguma forma, ele vai sair do planeta, mas ele vai continuar ganhando dinheiro. Então, essa ideia subversiva aí, ela seria muito mais política. Mas Chega a ser uma assim, ingenuidade, né? hein? Chega a ser uma ingenuidade, né? Assim, Chega a ser esse... uma ingenuidade, né? Como diz o Einstein, né? Você fazer tudo de novo outra vez, esperar que dessa vez dê certo, se já deu errado 500 vezes para Ah, trás, né? E é o que está a gente fica acontecendo tão atualmente. inteligente, né? E aí tão ingênuo ao mesmo tempo, né? É. Quando você está, no início, quando você estava falando que a gente se apresenta, né? Por exemplo, eu sou José Roberto, sou engenheiro e professor. A Vanessa ao mesmo tempo que artista, a Vanessa tem um currículo tão grande que eu não sei nem dizer, mas ela, ela vai ter que apresentar aí uma das coisas dela, vai ter que falar pouco, senão ela humilha muita pessoa, né? Você, se você, por exemplo, é psicóloga, então eu sou Márcia, psicóloga e tal. Aí eu fiquei pensando assim, como que um macaco, né?
Se apresentaria para o outro, né? Eu sou o macaco buiú e pronto. Né? Você veio da onde? Você é filho de quem, né? Não tem isso, quer dizer, a sociedade humana, Exato. não é, eles são muito mais existência do que nós somos, né? Então, eu acho que a gente precisava de imbuir essas organizações, eu já estou fazendo discurso político, a gente precisava de imbuir essas organizações de que o ser humano não serve às organizações nem à natureza, ele é da natureza, ele existe, né? Quais são as potencialidades dele? Muitas vezes, perguntar para um funcionário assim, se ele gostaria de consumir aquele produto daquele jeito, né? Porque a maior parte das empresas fazem marketing assim, criando a necessidade de um produto, influindo em você para depois você ver aquela necessidade e dar o feedback. Quer dizer, ele não viu a sua necessidade. Claro que existem coisas, né? Inventaram o canivete para você cortar a coisa, a faca para você cortar, o garfo para você, né? Inventaram a opção de coisa. Apesar de ter inventado o garfo, o japonês ainda usa dois pauzinhos. Quer dizer, sabe, o que que ele sente com relação àquilo é uma tradição dele. Então, eu acho assim que a psicologia ela seria subversiva se ela conseguisse ressaltar o ser humano na necessidade do trabalho, da empresa, da convivência e do produto a ser fabricado, né? Porque muita gente fabrica coisa que não consome. Muita gente fabrica coisa que ela não tem acesso. Por exemplo, o cara que é um metalúrgico está dentro de uma empresa de automóveis, fabricação de automóveis, muitas vezes ele não vai ter aquele automóvel, né? Então, para ele, tanto faz se está para cima, se está para baixo. Ele não interage com aquele produto. O trabalho dele é mecânico, né? Eu me lembro que eu tinha um colega, eu estou falando demais, desculpa. Eu me lembro que tinha um colega que ele era muito engraçado, infelizmente ele faleceu. Ele era de uma inteligência rara e muito engraçado. Ele começava a dar aula, né? Aí, quando ele via que não tinha ninguém prestando atenção, ele ficava assim: vocês são os idiotas, vocês são todos uns imbecis, né? Vocês não estão prestando atenção aqui no que eu estou falando, porque vocês não vão aprender nada, vocês vão continuar burro. E ninguém percebia que ele estava falando aquilo. E nós, do lado de fora, Tadinho. morrendo de rir. Entendeu? Então, a crítica que eu fazia para ele foi assim: você devia dizer isso pessoalmente para eles, para eles poderem degladiar com você e passar a prestar atenção em alguma coisa. Você tinha que ocupar o espaço. Ele falou: não, eu estou ganhando meu trocado lá, eu vou embora, senão eu desgasto muito. Mas você está entendendo? O poder de ser o cidadão dentro do local. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse poder subversivo da psicologia, se você consegue ver algum parâmetro para isso. É, é uma pergunta difícil. Difícil, né? Difícil. É. Mas, enfim, acho que consigo, assim, acho que a gente tem que, mais uma vez, né, indo aos poucos, e mostrar que é isso, assim, a saúde financeira, que no final das contas, se você não olhar para o cuidado ali do indivíduo, né, para o todo, para a integralidade dele, você também não vai ser saudável financeiramente, você também não vai ser sustentável, você também não vai entregar o que você está se propondo, né? E eu acho que você falou muito interessante, assim, a gente provar do próprio, a gente está criando um produto, mas que produto é esse? Ele de fato faz sentido, não faz, né? Por que que a gente não pode experimentar e nós sermos os primeiros, né? Então, assim, a gente está fazendo algo certo, e acho que a psicologia também pode vir provocar essas questões, né? É Então, acho reflexão. que exato, né? Então, assim, se a gente está entregando determinado produto, coisa do tipo, por que que a gente não pode fazer esse tipo de provocação? O que eu acho que falta um pouco para a gente ainda ter essa questão submersiva, né? Como você falou, dentro dos próprios RHs que a gente tem ali dentro da companhia, né? Temos psicólogos, mas temos também outras formações, então ali é um público multidisciplinar e que talvez tenham outros backgrounds, outras perspectivas, né, e que a gente precisa, e que eu acho muito positivo, porque a gente se complementa muito, mas, de fato, acho que a gente, enquanto psicóloga, a nossa formação filosófica, enfim, sociológica, humana, da saúde, a gente tem uma visão um pouco mais profunda do ser, né, que é o nosso papel mesmo, do que esses outros profissionais, e não desmerecendo nenhum, né, conheço pessoas muito incríveis, inclusive pessoas que formaram em química, engenharia, etc., que são extremamente humanos e conseguem também ter essa visão, mas eu acho que a gente também a gente esbarra um pouco nesse ponto, né? A gente tem um pouco dessa barreira também.
de fazer também com que os nossos colegas ali do RH, de gente de gestão, enfim, do que quer que seja, tenha também essa visão e traga esses questionamentos, sabe? Uma visão mais humanista, né? Porque Isso. no frigir dos ovos, as organizações, mesmo algumas organizações públicas, elas começam a se justificar por si próprias. Elas Uhum. têm um modelo de trabalho, um regime, aquilo por inércia vai continuando. E as pessoas começam a não fazer pergunta a quem que aquilo atende. Acaba É, atendendo a própria organização. A organização não é uma pessoa, ela não tem uma personalidade, ela não tem em si própria uma finalidade. A finalidade é que nós é que damos, né? Então, o ser humano escapa, igual um cara, um tal de Moisés, não sei das quantas, que falou que o homem raciocina eu e a natureza, ele não consegue se ver na natureza, né? A natureza grita lá, ele não ouve, né? fazendo parte da natureza, né? Porque Ele ele é, é. ele é parte da natureza. Então, É. quer dizer, por que que uma empresa que visa lucro se veria como sustentável? Por que que ela se veria como sustentável? Ela teria que ser, nós teríamos que levar a ela, não o discurso, mas a necessidade da sustentabilidade, né? Eu não posso poluir o rio, eu não posso jogar fumaça no ar, né? Mas não porque eu vou perder dinheiro, que também é verdade, né? Você vê, quando você tem uma mudança climática, conforme está acontecendo esses eventos aí, nós vamos ter que reconstruir um estado aqui no Brasil. Exato. É porque Será assim, que nós... não, eu tô me prejudicando, né? Não é, A longo prazo eu me é, prejudico, né? Mas é, como a coisa é imediatista, é individualista e visa lucro, você não consegue. É por isso que eu falo. A minha dúvida aqui está sendo o seguinte: eu estou te provocando por causa disso. Desculpa não, se eu estou fazendo isso demais. não, tranquilo. Mas assim, como é que eu consigo, dentro da organização, justificar a mudança de mentalidade e de um trabalho mais sadio, em que o indivíduo se expresse e seja ali dentro, não sendo apenas dizendo para ele, você vai perder dinheiro lá na frente. Não, você vai perder gente, você vai perder humanidade, você vai perder. Porque, olha bem, quem te impõe um sofrimento sofre com você. Ele vigia você, né? As pessoas ruins sofrem Tem- muito, é. porque elas sabem que estão fazendo mal a você, elas têm critério, né? Elas têm, inclusive, critério de malignidade, elas sabem o quanto maus elas são, e elas esperam tudo de você em contrapartida, porque ela sabe que ela está te fazendo muito mal, e ela está sofrendo também, porque existe uma consciência no ser de preservação. Se ele trabalha contra a sua, automaticamente ele se torna vulnerável, não é verdade? Eu estou dando uma de psicólogo aqui, mas eu acho que eu não estou falando besteira, né? Queria que você comentasse Não, aí de forma no nenhuma. final aí. Não, eu acho, Zé Roberto, que é um caminho a se perseguir, né? A gente está falando dessa visão mais humanista, como é que eu não mostro que é só o lucro que ele vai perder dinheiro, né? É. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente ainda tem que fazer, a gente consegue fazer isso ainda, acho que de forma muito pequena, né? Se você for olhar o todo, né? Porque, assim, no fim, o que a gente tem é a lucratividade, né? É o olhar para a entrega. Mas eu assim eu entendo que talvez a gente vai caminhar para isso, sabe? Assim, essas mudanças todas que estão acontecendo, inclusive que se você falou, a gente tem que reconstruir um estado, assim, acho que as coisas, os fatos estão aí. Então, assim, se a gente não naturalmente mudar essa mentalidade, a gente vai ter sérios problemas, né? Então, assim, acho que ainda é difícil a gente conseguir trazer essa visão mais humanista, real para as organizações, do tipo, olha, você não só está perdendo dinheiro, mas você está perdendo pessoas, tipo, cuidado, você está perdendo a tua própria, o teu próprio produto, né? Assim, você está perdendo Uhum. tudo. Eu acho que teria que ter um refinamento ali de entendimento melhor, né? E que eu acho que a gente ainda não atingiu esse ponto, tá? É porque Então, por causa da palavra desenvolvimento humano, que está dentro das coisas que. Eu sim, pesquisei alguns textos, inclusive alguns textos que a Vanessa me mandou, e eu passei à frente e fui vendo aí. Quando ele falou de desenvolvimento humano, eu penso assim: desenvolvimento humano, para quem está preocupado em ganhar dinheiro ou administrar autocraticamente uma organização, ele não existe.
Então ele fica, Está em um ele fica com conceito figura, equivocado. Eu ele entendo fica o com que você está figura de dizendo. retórica, né? A gente Uhum. precisava de trabalhar exatamente a ideia de sustentabilidade. Uma sociedade só é sustentável se ela emerge como uma sociedade melhor de outras gerações, né? E não o contrário, Queria fazer né? um comentário. Fala aí. Uma vez eu estava estudando para fazer um artigo e era sobre a indústria da beleza, né, dos cosméticos e tal. E eles se apegaram forte na pauta da sustentabilidade porque tem um estudo, né, que as pessoas só utilizam esse tipo de produto se elas estão bem, se elas, né? Agora, se o ambiente está destruído, se a baixa autoestima pegar as pessoas, né? Isso, nada mais disso faz sentido, É. né? E é uma verdade. Você vai consumir um batom, um perfume, sendo que você está ali precisando de um prato de comida, Não né? precisa de ir longe, não. Você não Pô, vai fazer uso da sua vaidade se você tiver com uma doença grave. é, Uma coisa simples, né? também, Porque também, aquilo ali é de menos para você, né? Isso, Você, passa a ser superficial, né? Total, assim. superficial. a, Então, assim, as- acaba que você, não cuidando das pessoas, você também está perdendo mercado, porque eles também são consumidores, né? Como é que você, não sei, é um pouco incoerente pensar nisso, né? Mas uma empresa que trabalha com determinado produto que o empregado dele não pode ter acesso, né? Por conta de estar recebendo mal. Não pode experimentar e falar daquilo que ele faz, é, né? é, É muito uma boa complexo quantidade de isso, né? pessoas, né? Eu É não digo hoje que complexo, hoje o cosmético ele é um pouco complexo. mais disseminado. Os vários estratos sociais usam cosméticos, né? Mas há uns anos atrás, você não usava certos cosméticos, você não usava certos perfumes. Existe uma classe bem distante de perfume. Tinha perfumes que eram insuportáveis e tinham perfumes que eram ótimos e alguns meio termos. Hoje não, hoje já entenderam que alguns perfumes não são perfumes. Então, aí mudaram a coisa. Mas olha só, desculpa a insistência, mas eu acho que nós, o tempo todo, falamos de consumo. O tempo todo nós falamos de vender. O tempo todo nós falamos de estar no mercado. A gente trabalha nas falhas dos dedos do sistema capitalista. Entendeu? E eu não estou xingando o sistema capitalista, não, porque eu vou dizer o seguinte: o meu problema é com são as organizações que produzem. Crescimento e produção é consumo de matéria-prima, é restringir o ser humano a ter e não ser, né? Então, quando você pega um bolo de capital e alguém se apropria desse capital, isso é o capitalismo. Aglutinação. Quando você pega esse capital, o mesmo capital que você traduziu todo o ter humano naquele capital e distribui, você é socialista. Mas você produziu, tirou da matéria-prima e ainda fez o indivíduo ser feliz a favor de ter. Claro que o mínimo é necessário, claro que a saúde, essas coisas lá, mas assim, é sempre consumir, né? A gente não consome saúde, a gente não consome objeto de saúde. Eu sou inimigo, por exemplo, de propaganda de farmácia. A farmácia não podia fazer propaganda de remédio, né? Porque você vai começar a sentir-se consumidor de remédio. Mas eu preciso de remédio? Pensar no anterior, né? Você tem que pensar no passo anterior. O passo anterior, que é não adoecer. É, Não é isso? Quer dizer, a grande subversão aí é diminuir o ter e aumentar o ser, né? exato. As empresas deviam estar vendendo cuidados, né? É, Eu vendo o cuidado com a sua saúde, eu vendo o cuidado com a sua beleza, eu vendo o isso. cuidado com a sua psique, eu vendo o Uhum, cuidado com o seu trabalho, sim. com o seu desenvolvimento dentro de uma organização, né? Para que você, satisfeito, possa fazer propaganda daquilo, e eu ganho meus trocos lá, meu Deus do céu, por que eu preciso ganhar tanto dinheiro assim? Tá entendendo? Então, a minha última mensagem subversiva fica sendo essa.
E acho que faz todo sentido. Mais uma vez, assim, esse movimento, no fundo, eu entendo que, e espero que ele seja um movimento natural daqui a pouco, né? Porque a gente, assim, vai ser necessário, é necessário, né? Infelizmente, acho que a gente talvez não tenha conseguido ainda atingir. Mais uma vez, eu tenho esperança. Eu acho que, como eu falei aqui no primeiro livro, na minha fala, né? Eu acho que a gente tem visto isso de outra forma, né? Se você comparar 10 anos atrás com os dias atuais, a gente avançou muito, mas temos eventualmente que avançar muito mais, né? E de fato, olhar para isso de uma forma mais natural, porque é necessário, né? Então, a gente está vendo muita coisa acontecer, exemplo aí do Sul, da reconstrução do Estado, etc. Então, isso cada vez mais para nós, seres humanos, independente se a gente é o acionista, se a gente é o gestor, se a gente é a ponta, a gente precisa olhar enquanto ser humano, né? Acho que esse é o olhar que, de fato, a gente precisa estressar ali nas organizações, enfim, com os nossos colegas, com os nossos pares, gestores, enfim. Acho que é um Bacana. pouco isso. E você é novinha, né? Com bastante formação. A Vanessa também é nova, né? Mas vocês são novos com bastante formação, né? Uma formação até mais profunda que a minha. Ontem, por exemplo, nós temos um grupo, né? A Vanessa formou um grupo e ontem eles estavam discutindo uma coisa sobre um projeto de lei que eu não consegui opinar porque eu não estava entendendo. Eu precisava de ler, eu não estava entendendo, então eu não opinei. Entendeu? Eu fiquei interessado, mas eu não consegui entender. Aí apareceram mais duas pessoas que explicaram alguma coisa lá, abriu um pouco mais o meu leque, mas eu ainda não entendi. Entendeu? E isso é terrível, porque desrespeita o ambiente, desrespeita o direito das pessoas, né? Então, cada profissional com os currículos que tem e com as competências tem que ajudar com que as pessoas sejam melhores, né? Até para que amanhã eu venha a ser um empresário de alguma coisa e que eu esteja imbuído disso, né? Que eu não esteja ocupado com aquele treinamento. Você entra numa escola de economia, fica parecendo que aquilo ali é sempre daquele jeito. E não é verdade. Economia é uma ciência criada. Eu discuto se ela é uma ciência, porque ela é uma ciência social, entendeu? E que atualmente é uma ciência política, porque ela serve a meia dúzia de pessoas para condicionar certas atitudes. Ah, porque juros assim, se você comprar, nada disso é verdade. Se eu criar uma outra economia, vai ser dessa outra forma. Assim como eu posso criar outra linguagem, né? Eu fico pensando assim, por que que o alemão fala tão complicado? Por que que o russo fala tão complicado? Por que que eles não falam do jeito que eu falo, que é muito mais fácil? Não é verdade? Isso é uma criação da psique humana, é uma abstração, sabe? Então nós temos que ver mais o poder financeiro como abstrato e mais o ser como concreto, porque é o que nós estamos fazendo aqui, né? Bom, eu acho que nós podemos começar a caminhar para o final. Vanessa, faz a sua preleção final aí. Aliás, desculpa, Márcia, faz a sua preleção final, vai fazer o tema resumo aí do nosso debate. Depois a Vanessa, eu passo a palavra à Vanessa e volta para mim para a gente dar finalização. Perfeito. Então, primeiramente, eu quero agradecer novamente, né, pela oportunidade, pela confiança. É um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que foi muito produtiva a nossa conversa, né? Entendendo que a gente falou de vários temas aqui, mas que vão se interligando. E no final a gente fica numa reflexão também de que a gente ainda tem muito a fazer, né? Eu acho que isso não se esgota, não só para esse assunto, mas quando a gente fala de sustentabilidade, de ser humano, a gente tem um caminho longo a percorrer ainda. Mas que bom que a gente pode entrar nessas discussões, né, e falar sobre isso. Então, acho que esse é o recado aqui final. Então, agradecer novamente aí pela confiança de vocês. Uhum. Isso aí, Vanessa. Também quero agradecer, fiquei muito feliz com essa conversa também, que é complexa, né? Tem muitos detalhes no caminho, não tem receita pronta para isso, né? Cada situação é única, né? Só que temos pontas de esperança também, que hoje, atualmente, né, existem empresas que estão se aderindo, por exemplo, ao sistema B, né, que são as empresas com benefícios e tal,
e que viram a necessidade de certificar e se criar a comunidade do sistema B, que são as empresas que pensam justamente por esse viés, né? De entender o ser humano como o principal da organização e dele fluir todo o resto, né? Então, já existe esse movimento, assim, acredito eu que está tomando uma expressividade, porque as pessoas estão vendo a necessidade de dialogar com isso cada vez mais, e realmente é muito oneroso você dispensar uma pessoa de um trabalho, e é oneroso não só para a organização, mas para o país em si, né, que entra num sistema de dependência, né, entra e vários fatores aí. Cuidar da doença é mais caro do que prevenir a doença, né? E a prevenção da doença, ela está, né, nessa questão, né, do indivíduo se conhecer, dele colocar os seus limites, dele saber que ele tem que ter tempos divididos, o trabalho não é o fim, né, que ele pode ter uma família, que ele pode ter o tempo dele de se cuidar e saber o que ele quer, aprimorar os planos financeiros dele. Será quanto tempo ele precisa trabalhar para adquirir aquilo que ele deseja, né? Não simplesmente se jogar em horas e horas de trabalho, que eu falo que é tempo de vida, né? Por uma troca. Qual a troca que é essa, né? Então, a gente tem que se ponderar, porque, ó, envelhecer doente é caro. É inviável praticamente, né? Porque a gente pensa muito no aqui e agora, mas a gente tem uma predisposição a viver muito, né? E como que eu quero chegar lá na frente? Né? Ser dependente, né? Trocar meu salário por remédios, né? Ou, né? Ou, tipo assim, planejar que a minha vida boa vai ser no final da minha vida. E o final é esse, né? É. O final que a gente não tem certeza qual que é o fim, né? Quando será o fim? Então, eu acho que a sustentabilidade, ela leva a gente a refletir sobre isso tudo, né? E, e na situação que a gente almeja, né? Estar aqui agora e no futuro, provavelmente, né? Então, esse equilíbrio, se colocar em harmonia com as coisas, né? O ambiente ao nosso redor, dar o nosso melhor naquele tempo que a gente se coloca a trabalhar, né? E se colocar, assim, você sendo um funcionário, você se colocar na situação mesmo lá do seu patrão, olha quantos riscos ele está correndo para que ele sustente ele, com o trabalho da empresa dele, 300 famílias, né? Então, tem esses equilíbrios. Tem um lado de cada um, né? Tem um lado de cada um que tem que ser olhado. E aí é um grande desafio, mas eu ainda acredito que trabalhar pela prevenção, né, de riscos, né, e pelo desenvolvimento das pessoas é um caminho seguro, né? E que tudo que vier de criação nossa, em relação às tecnologias, né, que agora é o tabu, vai substituir o homem, né, não vai. Né, a gente vai ter que criar novas culturas de relacionar com o tempo, com a maneira de fazer as coisas. Mas se a gente criou a tecnologia não vai substituir o ser humano, né? E se a gente implantar a cultura que nós temos na tecnologia, aí acabou. A gente, Aí ele fica reto, né? aí repetir em dose dupla todo o comportamento que nós vivemos atualmente, o planeta não aguenta. Agora. Então, começa por aí, né?
Então, assim, foi bem produtivo esse momento. Acho que tem várias pontas de reflexão aí que cabem para vários públicos, né? Para quem trabalha para alguém, para Uhum, quem é um líder, para quem deseja empreender, né? exato. Pensar nisso aí como uma alternativa boa, né? E o lucro, o dinheiro é consequência, faz parte da nossa vida, não é pecado, não é uma coisa que, né, ai, existe, só que tem que existir pelo bem de todos, Exato. né? Isso aí. É isso. Muito obrigada. Ô, Vanessa, você falou em pecado aí, eu pensei assim, a gente podia criar um movimento para imbuir nos donos das empresas, nos grandes empresários e acionistas, que se eles conseguirem fazer uma coisa boa para todas as pessoas, para o meio ambiente, para os trabalhadores, que eles vão ganhar o céu. Caso contrário, eles vão para o inferno. E fazê-los acreditar nisso, porque eles não acreditam nisso. O povo mais simples acredita, né? Mas os mais não acreditam. Ontem eu fiz uma provocação no Facebook, eu escrevi assim: mudar o mundo como? Trocar de órbita? Mudar de sistema solar? Trocar de galáxia? Mudar o mundo é impossível. Aí eu fiz isso com provocação, que as pessoas iam falar que tem que mudar o mundo, mudar o homem, né? Porque você não vai querer mudar uma coisa mais completa. Então, eu acho que nós estamos falando disso aí. Uma pessoa como a doutora Márcia, com a formação que ela tem, a própria Vanessa mesmo, que ainda é muito jovem, que influi, cria grupos e está sempre trabalhando ideias, são os motores da modificação dessa pretensa subversão que eu tenho para mim, que é a salvadora, né? Quando a gente conseguir convencer as pessoas que ser é melhor do que ter. Ter é bom, mas ter acaba, né? Ser não. Ser acaba só quando termina, né? Uma vez uma moça perguntou para mim assim: o senhor vai ter que tomar esse remédio o resto da vida? Eu falei: não, só até eu morrer. Daí para frente eu não preciso mais tomar. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente se prepara para muita vida. A gente está aqui para muita vida. A ideia da sustentabilidade é que a vida seja minha e de muitos, inclusive das outras espécies, né? Dos animais, né? Das belezas que nós temos na natureza. E fechando mais uma coisa que vocês falaram, da questão tecnológica, eu sempre digo o seguinte: nenhum ser complexo cria algo mais complexo do que ele, certo? Porque o limite da complexidade é o limite dele, certo? Exato. Não é verdade? Então, a tecnologia ela sempre será um produto humano. Se o ser humano evoluir muito, a tecnologia provavelmente evoluirá. Ela nunca vai evoluir além de nós, porque nós somos mais complexos do que todo o resto que criamos. Isso Então, aí. certo? Bom, então conto com vocês, internautas, que vocês tenham aproveitado as falas aqui, tanto da Vanessa quanto da doutora Márcia. Ela foi chamada aqui exatamente para ilustrar e para nos dar fundamentação para esse trabalho produtivo, que vai nos dar lucro, sim, mas que uma parte desse lucro é vida. É para isso que nós estamos trabalhando. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, comenta, dá seu like, deixa pergunta se você quiser fazer alguma pergunta para a Vanessa ou para a doutora Márcia, ou até para mim, né? E a gente está à disposição. Tá? Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando Cidadania Sustentável com alguma ideia muito interessante que você vai gostar. Até lá. Tchau.